Glória a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Aleluia. Irmãos, este é um caminho tão maravilhoso que a Bíblia diz assim, é um caminho tão excelente que nem os loucos errarão. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. E vamos dar glória a Deus mesmo, amém? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da santificação. Essa semana estamos estudando, não é, a respeito disso, não é, a respeito da santificação. E hoje nós vamos falar um pouquinho da participação que o cristão tem, não é, justamente aí nos atributos de Deus, o lado positivo, não é, disso daí para a nossa vida. Amém? Como está escrito, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus. A nossa leitura de hoje está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos. Louvado seja Deus, aleluia. Essa semana toda a gente vai falar um pouquinho a respeito de santificação. É lógico que não dá para falar tudo, não é? Mas uma boa parte aí, para que você possa aí então sentir esta necessidade, tá bom? E nós nos aproximamos de Deus, não é? Justamente por quê? Com santificação, porque Ele é santo, não é? Sede santo, porque o vosso Deus é santo. E amados, e isso ainda, não é? Falar que Deus é santo é muito pobre, não é? Porque na verdade Ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia diz, é o Senhor do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, o ser humano, não é? O nosso lado mortal, carnal, não é? Esse lado fraco, essa natureza humana que na verdade é uma natureza dada pelo Senhor nosso Deus, formada, criada, não é? Em nós, ela sofre as ações, não é? Pecaminosas, ela sofre, não é? Por causa da desobediência que houve lá no início. Esse não era o plano de Deus. Mas, amados, Deus criou o ser humano dotado de livre-arbítrio. Então, muitas vezes, mas Deus não podia impedir isso? Claro que podia. Claro que podia. Tem muitas coisas na nossa vida que Ele impede. Agora, existe o lado do livre-arbítrio, não é? E Ele disse ao homem para obedecê-lo. E colocou, então, uma oportunidade ao homem de provar a obediência. E como é que você prova a obediência? Tendo a oportunidade de desobedecer. Amém? Então lembre-se sempre disso, não é? Na nossa vida, às vezes abre aí algumas bifurcações na nossa fé, né? Você está indo tão bem, de repente dá uma oportunidade na estrada da vida aí, para você, não é, bifurcar, e aí você tem que escolher. Então, geralmente, quando nós chegamos, não é, tem 2 pontos, você vai ter que escolher um deles, não é assim? Mas, amados, então por isso nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, certamente, ela vai iluminar o caminho a ser seguido. E para isso, nós precisamos de uma palavra chamada comunhão. Comunhão com Deus. Aonde a voz de Deus fala aos nossos corações. Amém? Aonde nós podemos ouvir o nosso Criador. Agora, amados, não é? Quando nós estamos com a vida toda errada, toda torta, não é? Afastado da leitura da Bíblia, afastado dos jejuns, das nossas orações, é lógico que a nossa natureza carnal, ela vai aflorar na nossa vida. Não é? E isso é algo assim, que é prático, não é? Ou eu mantenho o equilíbrio com a minha vida espiritual, com a minha vida carnal, ou então a vida carnal, ela vai se sobrepor. Por quê? Primeiro, aonde nós habitamos, aqui na Terra, não é? O sistema chamado mundo, neste planeta. Matéria-prima, daqui da Terra, não é? Tudo está aqui. Então, o que veio de Deus? O sopro divino. Formou-se a fusão do Espírito com o corpo, não é? Gerou a alma. Então, essa é a natureza espiritual. Porém, amados, não é? Nós ficamos então com o lado da carne. Então, a maior formação, a maior quantidade em nós é a parte carnal. Então, nós precisamos estabelecer esse equilíbrio. Então, você só vai conseguir estabelecer esse equilíbrio, não é? Justamente alimentando a tua vida espiritual.
através das tuas orações, através do seu posicionamento diante de Deus. E o que o cristão precisa é entender que Deus não é homem. Deus não é o pastor, não é o bispo, não é? Não é esse, não é aquele. Ele é um ser divino, conhecedor de todas as coisas. O salmista diz assim, ó, a palavra nem ainda me chegou à boca, e tu já conheces. Ou seja, eu não preciso dizer para que Deus saiba, não é, o que está acontecendo comigo. Eu não preciso expressar uma opinião para que Deus precise saber dela. Não, mas você não falou nada, não estou te entendendo, não sei. O que você quer, não é? Então, mas eu expresso minhas opiniões, expresso minhas orações, expresso tudo isso por quê? Porque eu preciso disso. Deus não precisa. Então, muitas vezes nós pensamos que apagamos uma luz, fechamos uma porta ou ultrapassamos um muro, resolvemos as coisas. Não é assim. A luz e as trevas para Deus, elas são a mesma coisa. Amém? Para mim e para você é uma grande diferença. Se apagar a luz aqui, vai ficar um pouco chato, não é? Vai ficar um pouco chato. Só os que usam aí Colgate, essas coisas e tal, não é? Aquele white, não sei o que lá, que vai dar um sorriso, então vai aparecer. Não é? Mas muitos aí não vão aparecer. Então, a luz e as trevas, para mim, tem uma diferença muito grande. Para Deus, não. Para Deus é a mesma coisa. Tá bom? Então, entenda sempre isso. Então, a Bíblia fala a respeito de aproximação. E o interessante, amados, é que assim, olha, a natureza humana, ela é propensa a algo interessante que você vê assim, ó. Nós somos assim tendenciosos, eu não vou dizer assim 100%, mas existe uma porção na nossa vida que é tendencioso, não é? Ou seja, você, onde está escrito na Bíblia lá, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ninguém sabe? Onde está escrito, pastor Jorge? A gente não sabe, né? Então isso daí é Provérbios capítulo 2500, versículos 62 milhões, lá não sei o que lá, de alguém, né? Dessas coisas que inventam por aí. Mas na verdade, amados, é assim, ó. Muitas vezes você costuma ficar com uma pessoa muito radical. Há uma tendência na sua vida de ter uma porcentagem de radicalidade. Você convive o dia inteiro com uma pessoa estúpida, vai ter uma grande chance na tua vida de você ter uma porcentagem de estupidez, né, de agressividade. Então, daqueles que nós nos aproximamos, você se aproxima de uma pessoa educada. Não é? Eu não chego lá, oi, como é que vai? Tudo bem, pessoa? Bom dia, tudo bem? Como é que está a sua família? Como é que está isso? Tal. Tá bom. Você vai chegar 2, 3, 4 vezes, vai chegar um dia, bom dia, tudo bem, olha, e você, sua família também está bem e tal. Você vai começar também, não é, a corresponder, porque é algo nosso. Então, amados, se aproximar de Deus significaria então o que dentro do plano da natureza humana? Significa justamente assim, ó. Nós vamos nos interessarmos cada vez mais pelas coisas de Deus, vamos nos interessar cada vez mais pelos interesses de Deus, não é? E vamos abrir mão de muitas coisas que são do nosso próprio interesse. Então, o que está havendo aí? Nós estamos tendo, então, a palavra assim, ó, valores, eu estou mudando os meus valores. Então, a pessoa tem uma vida natural, de repente, não é? Ela ouve a respeito de Jesus, porque ouvir sobre Jesus muitas pessoas ouvem, não é? Então, elas ouvem com os ouvidos, mas a alma e o espírito também têm um ouvido, não é? O Senhor se comunica, o Espírito de Deus fala ao meu espírito. Então, de repente, essa palavra, ela ultrapassa os limites, não é, dos ouvidos dessa pessoa, da audição dela, e vai até a sua alma, até o seu espírito. Então, ela passa a ter o quê? Uma visão diferenciada da pessoa de Jesus Cristo. E tendo uma visão diferenciada, vai despertar o interesse. E essa pessoa, então, vai procurar saber quem é mais, não é? Vai procurar saber mais quem é Jesus, como age, não é? Como funcionam as coisas com Deus. Então, isso daí, estamos nos aproximando de Deus. Então, vamos buscar aonde? Vamos buscar na palavra de Deus a respeito de Deus. Eu quero ver Deus, não é? Só depois que você morrer, e você for desperto lá nos céus, no dia da volta de Jesus Cristo aqui na terra para arrebatar a igreja, então você vai ver ele, tá bom? Nem agora morrendo você não vai ver,
porque você vai para o lugar de repouso e vai aguardar a primeira ressurreição dos mortos, que é na volta, né, de Jesus Cristo, para vir buscar a igreja. No arrebatamento da igreja se dará a primeira ressurreição, né, dos mortos. Então, até lá, você não vai ver Jesus. Então, continua vivendo aqui mesmo, né, vai cumprindo aí os interesses da tua vida, vai conquistando nesta terra, vai orando a Deus e deixa Deus cuidar disso daí, que um dia, né, nós veremos o Senhor nosso Deus. Tudo a seu tempo, tudo preparado, planejado por Deus. Mas não significa que nós não possamos senti-lo, não significa que nós não possamos aprender sobre o seu perfil, aprender sobre a sua vontade, não é assim? Por quê? Porque, amados, uma pessoa que você passou a conhecer, você nunca viu essa pessoa, não é? E essa pessoa escreve-lhe uma carta, e ela começa a dizer, não é? Os costumes dela, aquilo que ela faz, como ela pratica, o trabalho dela, a profissão dela, essas coisas, tal. Você passa a ter o perfil dessa pessoa. Não é? Então, se a pessoa passa para você, me irrito com isso, não gosto daquilo, o perfume, eu gostaria de um perfume tal, essas coisas. Tenho certas irritações com isso, sou alérgica àquilo, sou isso, sou aquilo. Você passa, então, você nunca viu a face da pessoa, não é? Mas você passa, então, a conhecer a pessoa em si pelo perfil dela. A Bíblia, amados, é justamente isso. Ela nos dá o perfil de Deus. Amém? Ela nos mostra como Deus age, quais são os interesses de Deus, aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que alegra o Espírito do Senhor, aquilo que honra Deus, aquilo que honra seu Filho, não é? Aquilo que honra a sua palavra. Então, tudo isso a Bíblia nos mostra. Então, nós vamos aprendendo, lendo a palavra do Senhor nosso Deus. E o interessante é que quanto mais você aprende, não é? A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, há um crescimento, você acaba se envolvendo, não é? Mais, vai se interessando mais, vai descobrindo mais coisas de Deus. Não é? E na palavra santificação, amados, está justamente, não é, a mudança de atitude, não é? A separação. Então, santificação, separar-se de. Não é? No caso de santificar-se ao Senhor Deus, então, separar-se de tudo aquilo que não condiz com os desejos de Deus. Separar-se de tudo aquilo o qual a sua palavra condena. E que muitas vezes nós ainda permanecemos em aliança. Então a santificação, ela é um processo na nossa vida. E ela é diferente, não é? Santificação, mas é um processo único na nossa vida. E ela não se assessora. Por exemplo, a pessoa, ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Ela aceitou Jesus, batizou-se na água, recebeu, não é, pela graça de Deus, o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas, tal, e mesmo isso, não é, ainda não está ligado ao processo de santificação, porque santificação é um processo da nossa vida e ele é crescente. Não é? Então, muitas vezes, a pessoa cheia do Espírito Santo tal está santificada. Nem sempre. Nem sempre. Não é? Ela pode ter outras necessidades, outras coisas que a santificação ainda não atingiu, não a envolveu. Ela tem uma parte da santificação, mas ela não tem uma plenitude da santificação. Tá bom? Então, vamos lá. E a palavra do Senhor nosso Deus é assim, nós nos aproximamos de Deus, tá? Então nós vamos recebendo aquilo que é de Deus. Então eu vou comparar assim, eu vou fazer uma comparação para você. Acende uma fogueira, né? Aqui, ó, bota aquela fogueira. Não é a fogueira santa lá, tá? Então, né, é uma fogueira só, tá bom? Então, botou a fogueira ali. Você está aí neste lugar. Nós estamos pondo aqui uma quantidade boa, aqui umas madeiras e tal, está pegando. Para falar nisso é até chato, né? Porque esses dias incendiou tudo aí, uma casa de show aí, não é? Então vamos botar o fogo aí mais para baixo aí. Bota a fogueira aí. Não, porque tem uns negócios aqui em cima, aqui, aí o povo, daqui a pouco os irmãos vão ficando tudo lá na porta, lá assim, tudo, né, preparado e tal, né, porque estou traumatizado e tal. É só desligar a televisão, orar a Deus, que dá uma bênção, você vai dormir em paz. Né? E aí você põe essa fogueira aí, vai ficar aquele calor, você vai sentir um pouquinho do calor. Mas aí, você está sentado lá atrás, aí você pega e vem 2 fileiras para frente. Aumentou um pouquinho o calor. Você acostumou-se àquele calor, você veio um pouquinho mais para frente. Ficou mais quente ainda. Você veio um pouquinho mais, ficou mais quente.
Você veio até chegar aqui, vai chegar uma hora que aquilo está bem quente, está bem pelando. Quer dizer, você está se envolvendo cada vez mais com uma natureza do fogo, que é o calor. Seu corpo está ficando quente. Vai chegar uma hora que a sua pele ela não vai suportar o calor, não é, daquela fogueira. Então você vai estabelecer um limite ali, um limite suportável. Mas quanto mais você avança, mais o calor vai te atingindo. Quanto mais você se aproxima de Deus, dentro da qualidade de que Ele é santo, mais você se santifica. Mais você se afasta das demais coisas. Não é? Então, por isso que a santificação ela é um processo na nossa vida. Então, ela é um processo que envolve dedicação, devoção, posicionamento, presença, atenção à palavra de Deus, atitude do coração, boa mente, não é? Então, nós precisamos de todas essas coisas para nós cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer é uma situação, não é? Santificar-se cada vez mais é outra situação. Então, nós não podemos misturar as coisas. Existem pessoas que misturam as coisas na Bíblia, não é? E nem sempre as coisas dão certo para ela. Então, ela fica toda confusa. Não é? Toda confusa. E às vezes é um pouquinho de falta de conhecimento da palavra de Deus, não é? Eu conheci uma pessoa que ela disse assim, olha, eu vou fazer um jejum de 15 dias, mesmo assim, e eu vou preparar algo para a minha vida, porque eu quero mesmo a bênção de Deus, e eu vou falar uma coisa para você. E é lógico que a pessoa às vezes fala, né? Força um pouquinho mais, mas o conhecimento é muito bom nessa hora, para não haver exagero. Porque, amado, o diabo, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente diz, ele é fraco. Ele não é fraco, não, irmão. O bicho é esperto. Não é? Você tem que ser mais esperto que ele. Você tem que ser mais esperto que ele, que senão não é? Ele ruge como um leão ao redor daquele a quem possa tragar. E a pobre diz, não dá lugar para ele. Hein? Não deixa o bicho botar a pata, que onde ele bota a pata, ele vai... A hora que a pata sair, a unha fica, o risco fica. Não é? Então, nós vamos tomar cuidado com isso. Tem muito crente que brinca, não é? Acha que porque tomou Santa Ceia, está tudo certo na vida dele, não é? Então, lembre-se sempre dessas coisas. E essa pessoa, não é? Não, porque, olha, eu quero, na verdade é o seguinte, eu quero cuspir fogo. Então, você toma cuidado para onde você vai cuspir, para não causar incêndio por aí, não é? Cada vez que você cuspir, você vai cuspir fogo. Se você cuspir no lugar errado, vai sair fogo. Não, mas eu quero... eu vou falar uma coisa para você. Viu? Capeta, depois desse jejum, vai ficar perto de mim, pelo menos uns 2 quilômetros. Não vai chegar um perto de mim. Falei, puxa vida, rapaz. Falei, você não quer dar uma lidinha lá em Mateus, lá, capítulo 4, para melhorar esse pensamento seu a respeito de santificação, a respeito de poder e autoridade? Você não quer dar uma corrigidinha aí? Nesses quilômetros de distância aí que você está falando, porque eu acho que o mínimo que você vai conseguir mantê-lo, você entendeu? É fora de você. Mas até o hálito dele você vai sentir. Até o cheiro de enxofre você vai sentir. Não, o que é isso? Está por fora da Bíblia? Eu falei, não, eu não estou por fora da Bíblia. Está escrito lá na Bíblia. Quantos dias você vai jejuar? 15 dias. Eu falei, então, a Bíblia diz, tendo jejuado 40 dias, tal, e ele teve sede. Apresentou-se diante dele Satanás e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, quantos dias você vai jejuar? 15. Jesus jejuou 40. E mesmo assim, sendo Filho de Deus, aproximou-se dele Satanás. Então você só precisa rever os quilômetros aí. O jejum é bom, a ideia é boa, cuspir fogo é algo maravilhoso, não é? Santidade é algo necessário na vida do crente, mas se você não vigiar, você vai sentar com ele dia e noite na mesa, vai dormir com ele, vai acordar com ele. E o cheiro de enxofre na sua vida não vai sair. Por quê? Porque você está sem o entendimento. Você está distorcendo valores. E dessa forma, você não vai conseguir, talvez, os seus intentos. Se as coisas não derem certo, o que você vai fazer? Você fez a sua parte, jejuou, pagou um preço danado, e Deus não fez a dele. Não é assim que você vai julgar? Então você precisa tomar cuidado, porque a primeira coisa que o diabo vai falar para você é isso. Você se matou e Deus não está nem aí. Tá vendo? Você se esforça, você faz aí, ninguém te reconhece. E o que ele mais pega as pessoas é nisso.
não é? Na vaidade. Tá vendo? Você fez, e ó, cadê o seu reconhecimento? Pegou Elias na vaidade, não pegou? Ah, se eu sou profeta, deu seu fogo, aquela coisa toda, tá, mas aí, ó. E aí, ninguém me reconhece, tô sozinho, abandonado, não sei o que tal. Então, o capeta deu a direção para ele. Falou, tem um buraco fundo e escuro lá, pode entrar lá e ficar lá. Então, nós vamos tomar cuidado com isso. Então, santificação, você vai se aproximar de Deus, você vai buscar as coisas que são do alto e você vai abrir mão de algumas coisas aqui da terra. Não todas, porque lembre-se da nossa natureza, ela precisa das coisas daqui. Jesus Cristo disse assim, ó, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Tem crente que quer sair do chão, não funciona. Não funciona. Na dimensão do Espírito, nós não conseguimos viver. Nós não podemos viver na dimensão do Espírito, porque existem necessidades nossas que é na dimensão natural, não é na dimensão sobrenatural. Mas, porém, nós podemos ter a dimensão do Espírito sobre a nossa vida, desde que haja o bom senso e o equilíbrio. Amém? Já deu tempo de você achar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Amém? Está aí. Isso. Põe o primeiro 13 aí para mim, que eu vou explicar para você. Ó, tudo isso que eu falei para você agora, está lá. Ó, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Você sabe o que é cingir? Hã? Tem uma conotação, né, o cingir, né, com a costura, mas o cingir-se é cobrir-se, né? Nesse termo aí do grego aí, é uma cobertura que você adquire para você, tá? Cingindo os lombos do quê? Ué, parece que tem um corpo espiritual aí, ó. Não é? É a natureza espiritual, tá bom? Então ele está usando, não é, justamente o corpo físico para explicar o espiritual. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede o quê? O que é sobriedade? Sóbrio. Equilíbrio, o que mais? Domínio, temperança. Ponderar. Vocês estão arrumando umas palavras de aí, eu tenho que ficar traduzindo aqui, bom. Mas ponderado. Sóbrio, sobriedade, não é? Sobriedade é assim, ó. Razão ativa. Saber exatamente o que está acontecendo. A pessoa sóbria é diferente de uma pessoa que está numa situação, por exemplo, assim, ó, alcoolizada. Ela perde a sua sobriedade. Ela perde o controle, o seu emocional se altera, não é? Então, sede sóbrios. E isso daí está falando assim, ó. Jesus está dizendo assim, ó, vigiai e orai. Por quê? Porque, na verdade, os vossos lombos estão cingidos pelo entendimento, mas a carne é fraca. Ou seja, existem as suas tendências. Existem as tendências, aquilo que eu falei para você. Nós somos tendenciosos. Então, é assim. Você não viu que todo mundo que anda perto do pastor Lucas fica assim, ó, vou falar para você. Não é não? Pastor Jó mesmo teve um tempo aqui que ficava junto com o pastor Lucas aqui. Não é não, Bart? Está no canal 13 agora lá. Esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. O que é esperar na graça? Está vendo, amados? Ó, como vai muito mais longe do que aquilo que você pensa que é algo à sua volta. A graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Algo mesmo, no potencial de Deus. O tempo, Jesus Cristo é só por processo mesmo de revelação.
As pessoas, muitos conhecem Jesus. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, tem muita gente que não conhece. Amém? Então é uma coisa que vai muito mais profunda, tá bom? Que o apóstolo Pedro coloca dentro de nós. Pelo contrário, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Agora, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Mas, amados, coisa difícil. Frasezinha curta, mas difícil demais. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nós precisamos entender isso, que é ser uma nova criatura. Ou seja, despojando-nos da velha natureza. A natureza pecaminosa. Lembre-se do concerto adâmico e do concerto de Cristo. Lembre-se da desobediência de um homem, o pecado vem, a condenação chega. A obediência de um homem, a salvação vem. Então, pelo pecado entrou a morte, pela obediência entrou a vida, pela desobediência entrou a morte, pela obediência entrou a vida. Adão pecou, desobedecendo, trouxe a morte. Jesus Cristo obedeceu, trouxe a vida. Amém? Então, a nova criatura, quem está em Cristo? Quem é que está em Cristo? O que é estar em Cristo? É recebê-lo como Senhor e Salvador. Isso é estar em Cristo. Agora, amado, a plenitude desse estar, tudo aquilo que envolve Cristo, a cura, libertação, transformação. Então, nos falta o entendimento. Por isso que a Bíblia diz assim, e o meu povo é levado cativo, porque lhe falta o entendimento. Onde está isso aí na Bíblia, hein? Oséias, né? Procura aí, Beto. Oséias. Eu sei que é Oséias lá, porque eu conheço um cara que chama Oséias. Achou? É Oséias o quê? 6,4, é isso? Ah, o pastor está vendo? Acha aí para nós aí, Oséias aí. E você vai entender isso, ó. Muitas vezes, amados, muitas vezes, nós... Não, não é isso não. 4,6. É assim, irmão, quando não dá daqui para lá, dá de lá para cá. Olha lá, o meu povo está sendo destruído. Tem uma tradução que fala cativo. Porque lhe falta o... Então, amados, o interessante de faltar o conhecimento é assim, o meu povo está sendo destruído, ou está cativo, está dominado, está encarcerado. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Uma mulher conversava com Jesus, chamada assim pelo título, assim, a mulher lá de Samaria, a samaritana. Muito conhecida, muito combatida, tem pregador que arrebenta com a vida da coitada da mulher, não é? E Jesus Cristo lá fazendo uma obra maravilhosa, entendeu a luta dela, entendeu a dor dela. Só que tem uma coisa, era uma mulher que esperava a vinda do Messias, ou não? Não é? Então os pontos positivos têm que ser destacados. Era uma mulher que ela tinha conhecimento, ela falou, olha, os judeus falam que é em Jerusalém, não é? Nós, samaritanos, falam que é aqui, ó, nosso pai Jacó, nesse poço aqui. Então, aonde é que se adora o verdadeiro Deus? Então, olha o conhecimento dessa mulher. Não é? E quando Jesus Cristo fala para ela a respeito da vinda do Messias, ela fala assim, ó, mas quando o Messias vier, ele nos ensinará todas essas coisas. Jesus falou assim, ó, eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo, já estou ensinando. Então, amados, vejam que aquela mulher tinha um conhecimento muito bom da Bíblia. E ela tinha uma esperança maravilhosa. Só tinha uma área da vida dela que ela não conseguia acertar. Agora, Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Por quê? Porque a disposição, a desejo daquela mulher de fazer a coisa certa. E, queridos, e Jesus Cristo diz para ela assim, ó, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, não é?
uma água verdadeira mesmo, que vai brotar uma fonte, vai jorrar, fazer em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então a falta de conhecimento do povo de Deus, e quem está em Cristo, nova criatura é. O que significa? Significa assim, ó, o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Mas não se esqueça que você tem poder sobre a tua vida, porque Deus não tirou isso de você. Entregar-se a Jesus Cristo não significa entrar dentro de um quê? Um tambor e alguém lacrar aquilo lá. Quem daí? Oi, eu. Quem é você? Ô, Jesus. Por que você é daí? Aceitei Jesus como Salvador. Entreguei minha vida a Jesus. Para mim, você entregou tua vida a um tambor. Né? A Jesus, não. Né? E muitas vezes a pessoa acha que é isso. Não, amado. É viver a plenitude. Deus não tirou o seu livre-arbítrio. Deus não tirou a tua condição, não dominou tua mente, não cauterizou nada na tua vida. Deus só quer o seguinte, não é? Deus quer a tua boa vontade, o teu amor para com Ele. Então, tudo aquilo que nós deixamos de praticar é por amor a Deus. E tem muitas coisas, mas que a minha natureza carnal, ela deseja, a tua natureza carnal, ela deseja, faz parte. E nós não podemos simplesmente virar a cara para isso e falar, não, isso não existe na minha vida, não posso falar isso. Por que você não pode falar? Você virou o quê? Robô? Não. Você tem que enfrentar as tuas fraquezas. E tem que dominá-las, porque o fruto do Espírito é temperança, domínio próprio, paz, benignidade, longanimidade, e a Bíblia fala, e contra isso aí não há condenação. Contra essas coisas não tem condenação. Amém? Segunda coisa, é uma prioridade de Deus para os seus seguidores. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz com todos e a santidade, você tem que seguir essas coisas. Quanto menos encrenca se arrumar nessa vida, melhor. Jesus Cristo falou, granjear, pois por fazer amigos. Agora é lógico que tem o nosso lado, né, irmão? Também, o cara é chato demais, não dá para... Então você não precisa odiar. Existe uma diferença, Existe uma diferença entre odiar, perdoar e não comungar. Existe uma grande diferença. Existem pessoas que, você perdoou o fulano, mas você não troca mais ideia com ele, não está muito mais junto com ele, que perdão é esse? Eu perdoei, só que assim, não quero mais me relacionar, não quero mais andar, não quero nada. Por quê? Porque eu não estou bem assim, mas não tenho nada que o acuse, não tenho nada que me acuse diante dessa pessoa, está liberada a vida dele, minha vida, está tudo certo, mas eu não quero. Tenho uma amizade, oi, boa tarde, bom dia, como é que vai? Paz do Senhor, Deus abençoe e tal. Fora aquilo que é coletivo de igreja, de trabalho, essas coisas e tal, não gostaria de estar junto, acabou, não quero, é um direito. Isso não significa ódio, significa apenas livre-arbítrio e direito. Tem pessoas que não dá, tem pessoas que não dá para ficar junto mesmo, caminhar. Então você não precisa brigar, não precisa nada, é só evita. Na boa, não precisa expressar a sua opinião, desde que você não expresse opinião, não expresse nada, então você vai seguir a paz, vai caminhar, vai levar a tua vida. Tal. Agora, a partir do momento que você começa a expressar opiniões e essas coisas, tal, logicamente que você vai criar grupos. E aí você criou grupos, você trouxe divisão. Aí você vai ter que se virar com isso daí para depois consertar a situação. Mas a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados, às vezes o crente pensa assim, aceitou Jesus como Salvador, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acho bom quem tem esse pensamento aí, procurar realinhar ele direitinho, hein? Que não funciona desse jeito, não. Não funciona desse jeito. Não é porque aceitou Jesus Cristo, está salvo agora para sempre, então quer dizer que agora eu posso debandar minha vida? Não. E o processo da santidade? E a habitação do Espírito Santo de Deus? Então, vejam bem, eu posso estar na igreja, nem sei se eu devo falar isso, porque tem gente que está esperando isso, já tem a mente errada, já quer caminhar. Mas eu vou falar porque eu não tenho medo.
estar na igreja e estar em prostituição. Pode? Pode. Agora, relacionado às coisas de Deus, relacionado a ir para o céu, relacionado à salvação, essas coisas, esquece. Você apenas é uma pessoa que frequenta a igreja e se prostitui. Ou não? Ou estou errado? Então, não é porque está na igreja, não é porque, às vezes até ultrapassa limites, ora a Deus, pede perdão tal, e toma santa ceia, daqui a pouco cai na gandaia de novo. Esquece salvação. Enquanto não houver uma conversão, enquanto não houver uma decisão por Deus, vou abrir mão dessa porcaria, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas, olha o que o apóstolo diz assim, ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a levo na presença do Filho de Deus. E as demais coisas eu considero como esterco. O que é esterco? Adubo, tem uma tradução que fala adubo, mas no grego lá é merda. Ops, cocô. Ele falou isso. O resto para mim, ou seja, ele desconsiderava. Ele fechou a vida dele. Isso é uma opinião dele. Não precisa ser opinião tua, de ninguém. Mas ele colocou dessa forma. E era um homem que batia no peito e falava assim, eu sei em quem tenho crido. E que é poderoso. Amém? Não é diferente. Então são pessoas e pessoas. Não é? Agora, quando você assume esse relacionamento com Deus, então a salvação sim faz parte. Mas quando não é, nós estamos na igreja, cantamos para o Senhor, essas coisas, esquece salvação. Esquece salvação. A prostituição, impureza, lascívia, toda essa malignidade inteirada, ou você ora ao Senhor, pede perdão, sai dessa bacia de lama e vai para a santificação, senão você não verá o Senhor. Igreja para você vai ser, olha, desculpe me dizer, mas você é o futuro crente da igreja da grande tribulação. Porque na grande tribulação vai ter uma igreja aqui, na terra. Vai ter a igreja aqui na terra, o evangelho vai ser pregado sem o Espírito Santo de Deus, só pela motivação de Deus, vai ser pregado o evangelho e não tem mais sangue de Jesus. Tem sangue de peão. Não é mais. Hoje é pelo sangue de Cristo que eu e você somos libertos e somos salvos. Na grande tribulação, a igreja, quem professar o nome de Cristo, a hora que os soldados aí do anticristo pisam na porta, quem é de Cristo aí? Sou eu. Você vai negar ou você vai se manter? Eu vou negar, então é teu sangue. Vai morrer. E se não derramar o sangue do indivíduo, não tem salvação. Porque sem derramamento de sangue, não há salvação. Está escrito na Bíblia. Não há salvação. Pegou pesado aí nesse negócio de grande tribulação, aí eu estou fora. Então se alinha com Cristo que realmente está fora. Esse é o nosso objetivo. Irmãos, nós vamos temer alguma coisa. Não tiver medo de nada. Não é? E Deus não quer que tenha medo, Deus quer que tema. Temer, não é? É algo respeitoso. Medo é diferente. Medo é por causa daquilo que é imposto. Mas o temor é algo respeitoso. Eu temo, porque eu amo, porque eu considero, porque eu reconheço. Agora, medo é diferente. Então, a paz e a santificação, amados, isso faz parte da nossa vida. Não é? Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Eu não posso constituir uma família e ter uma vida com uma prostituta. Sabe por quê, amados? Porque quando eu oro a Deus, quando eu tomo a Santa Ceia do Senhor, quando eu me uno a Deus, eu sou um corpo com Ele. E quando eu me uno a uma prostituta, eu sou um corpo com ela. Porque quando eu me uno a minha esposa, eu sou um corpo com ela. A Bíblia não... o que é? É casado? Aí, tá, então é uma só carne. E agora, o que é isso aí? É uma prostituição. Um casinho à parte? Tá, não. Então não, é duas carnes, pode... Não tem problema não. Não, a Bíblia não separa isso não, irmãos. A Bíblia junta tudo. Por isso que nós precisamos ter a nossa consciência, não é? E entender
que ir para o céu é diferente de congregar em uma igreja. É diferente de contar uma história bonita para o pastor. É diferente de contar uma história maravilhosa para os pais e os pais pensarem que, não é, o filho é aquela coisa mais gloriosa do mundo, que no dia do arrebatamento o primeiro nome a ser chamado vai ser o dele. Só se o nome dele for fora. Porque esses vão ser chamados primeiro. Então, não funciona dessa forma. Não funciona assim. Salvação é algo extremamente diferente. Mas sabe por quê, amados? Se fosse algo banal, eu vou dizer uma coisa para você. Podia continuar matando boi, cabra, cabrito, essas coisas lá, tal, que não tinha problema nenhum. Estava tudo certo. Mas a Bíblia diz assim, olha, que Deus se enojou de sangue de bodes, carneiros, que se ofereciam segundo a lei. E por isso ele valorizou o sangue de Jesus Cristo, seu filho. Deus não permitiu a morte do seu filho para que eu tivesse uma vida espiritual banalizada. Amém? Deixa eu só ler mais um versículo aqui. Coríntios 6, 17 ao 20 diz assim, ó, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, ou seja, a prostituição, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício. De que forma? Fala, 3 formas, vai. Vivo, santo e agradável a Deus. Se você conseguir vir para a igreja e apresentar a Deus o teu corpo como um sacrifício, você já trouxe ao altar. Está aí teu corpo. Agora a condição. Primeiro, tem que ser vivo. Tem que ser com vida. Está aí também. Agora, santo. Amém? 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 E além disso, tem que ser agradável a Deus. Ou seja, não pode ser uma santidade da minha imaginação. Tem que ser uma santidade segundo a direção de Deus, segundo aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, isso nós precisamos entender. E a Bíblia diz assim, ó, que é o vosso culto racional. Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, esse é o grande lance da vida espiritual na presença de Deus. Não é? Então, brincar de igreja não é bom para ninguém. Levítico 11, 45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, no nosso caso é do pecado, né? Da terra do pecado, para que eu seja o vosso Deus, portanto vocês vão ser santos, porque eu sou santo. Amém? Nós aceitamos Jesus, agora nós vamos trabalhar isso daí. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, escurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, a velha natureza, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Amém? Então, amados, abandonar os trajes mundanos, abandonar os vícios, abandonar, lutar contra essas coisas, não é? Lutar, ter desejo de vencer. Por isso que eu falo para você, tudo é um processo na nossa vida. A gente não muda as coisas do dia para a noite. Quem muda isso daí na nossa vida, repentinamente, é Deus.
Mas precisa haver vontade na nossa vida e desejo de mudança. Porque Deus, amado, não vai levar ninguém para o céu que não queira estar no céu com Ele. Deus não estará com ninguém que não o ame. Deus não quer estar com ninguém que não dê valor à sua palavra e não ame o seu Filho Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, ó, amados, a Bíblia diz assim, ó, quem não crê no Filho de Deus, a Deus faz mentiroso. E a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Que Jesus o quê? Que salvação o quê? Que Salvador nada, isso aí é tudo conto. Então você está dizendo assim, ó, Deus é mentiroso. Porque esse negócio de Cristo aí não vale nada. É o que o Oriente inteiro lá faz. É o que os muçulmanos fazem, é o que aquelas religiões lá fazem. Não é? Eles negam Cristo e levantaram um outro profeta no lugar de Cristo. Não é? Então tornam Deus mentiroso e a maldição continua lá. Não é? A maldição continua lá. Vejam lá que os caras, não é? Quando eles conseguem se unir, um mata o outro. É assim que funciona lá. Por quê? Porque a maldição está presente lá. Deus não está lá, embora seja invocado veemente, embora se mate no nome dele, se tente fazer justiça no nome dele, mas ele não tem nada com isso. O nome dele pode ser usado até onde quiser. Não é? Terreiro de umbanda, feitiçaria, mancubaria, qualquer tipo de religião pode usar o nome de Deus à vontade. Está aí, é um nome, não é? Universal. Porém, não é? Não significa que ele se apresentará. Ok? Não significa que ele corresponderá com a invocação do seu nome. Por isso é que nós precisamos, não é? Buscar cada vez mais a santidade e entender isso. Não é? Entender isso. Não é? Que muitas vezes participar, não é, de coisas erradas, de festas mundanas, dessas coisas e tal, nós estamos muitas vezes comprometendo a nossa fé e comprometendo a habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é? Eu vou dizer isso, já disse uma vez e vou repetir. Eu tinha um grupo lá na sede, chegava a época de carnaval, eles se reuniam, né? Escreviam vários panfletos, folhetos, versículos bonitos sobre salvação, essas coisas e tal, e oração e jejum e não sei o quê. Bispo, agora nós queremos a bênção, por quê? Não, porque nós vamos sair aí nesse dia de carnaval, nós vamos distribuir para o pessoal, essas coisas e tudo tal. Falei, não abençoo. O que é isso, bispo? Nós estamos pedindo uma coisa para Deus, essas coisas e tal. Não abençoo, eu não faço. Faça por vocês, velho. Vocês já têm a palavra de Deus, vocês já oraram, jejuaram. Por que eu tenho que abençoar isso aí? Não, porque nós estamos de concordância, então vocês não vão ter. Mas por que o senhor não concorda? Eu não concordo. Por quê? Porque o cara que vai estar lá pulando carnaval, passa aí na frente da igreja todos os dias. Ele passa 360 dias, aí ele está andando por aí. Agora, nos 5 dias em que o inferno está aberto, os crentes vão querer se meter lá no meio. Quer minha aprovação? Eu não aprovo. Eu não aprovo. Você tem tanta oportunidade de falar para ele? Por que você não falou antes dele ir lá? Quem sabe você conseguia. Agora com ele lá, com a cabeça voltada naquilo, cheio, impregnado por aquilo lá, potencializado pelo príncipe das trevas, não é? E todo curtido lá, todo envolvido lá. Você vai incutir o que no coração de uma pessoa dessa? Não é? Meu amigo, ó. Como chama aquele grande pastor norte-americano lá que foi pregar para as prostitutas lá? Tim Swaggart, entendeu? Então, foi lá, fez um ótimo trabalho lá. Depois amigou com uma delas. Pronto. Depois amigou com uma delas. Viu? Entendeu? Então é assim que funciona, irmãos. Onde você vai pôr teu pé? Na hora do rush? Meu irmão, não se esqueça de uma palavra chamada natureza. Não brinca com isso daí. Isso daí arrasta. O apóstolo Paulo, amados, ele era radical. O homem radical. O apóstolo Paulo era radical. Ele chegou para mim, ó. Já li tanto que eu já estou até assim. Ai, Paulo, beleza? Diz aí, mano. Ó, não é nós não, hein? Porque é São Paulo, tá? Mas o apóstolo Paulo, amados, ele disse assim, ó, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê?
Porque o pecado habita em mim. Ele está falando da natureza carnal dele. Por isso que ele falava assim, a vida que eu levo na presença do Filho de Deus. A vida que eu levo congregando, orando ao Senhor, lendo a Bíblia. Oh, mas eu não vou ter tempo para as demais coisas. Tem, cara, tem, dá tempo para tudo. Mas só que atualmente é só tempo para as demais coisas. E a Bíblia fala que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? Justiça de Deus, Jesus Cristo diz assim, ó, porque vou para o meu Pai. Sabe o que significa isso? Que você também vai estar um dia diante de Deus. Essa é a justiça do Senhor nosso Deus. Existe um preço para ser pago, meu irmão. E todos aqueles que aceitaram Jesus, aceitaram esse preço. E você, só para... Puxa aí Hebreus 10 aí. Não lembro o versículo, então tem que ficar olhando aqui na Bíblia. Acho que é 20, depois do 20. Ó que bacana, ó. Fala lá sobre pecar e... Aqui, ó. Versículo 26, capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Bota aqui na tela aqui que eu vou ler com vocês. 10, 26, ó. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você já conheceu Jesus Cristo, sabe do perdão dos pecados, já tomou Ele como Senhor e Salvador, mas permanece ainda, não é, no pecado, não resta mais sacrifício, hein? Por que isso? Porque Ele é o único. Não vai conseguir em nenhum outro lugar. Ou seja, se Cristo não é suficiente para preencher as minhas necessidades físicas, emocionais, todas elas, psicológicas, espirituais, não tem outro não. Não há outro. Tá? Então, não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas olha o que ele continua falando. Puxa o outro aí. Mais uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eu não quero me tornar um adversário de Deus. Então, muitas vezes, não é? Quando Cristo fica insuficiente na tua vida, precisa tomar cuidado para ver o que é que está substituindo Ele, ó, porque o resultado é esse aí, ó. Uma expectação horrível de dor, de destruição. Sem misericórdia, 28, ó, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, ou seja, pisou, não é? O Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então é aí, ó. De quanto maior castigo vai acontecer, será julgado aquele que cometer essas coisas. Pisar no Filho de Deus e cometer agravo ao Espírito da graça. Profanar o sangue, não é, do pacto, do Novo Testamento. Então tudo isso, amados, quando eu largo de Cristo, ou quando eu tento viver uma vida profana, não é, eu estou condenado aí, ó. Eu estou incluído aí. Então lembre-se, não é, que a Bíblia é um livro que abomina todo tipo de pecado. Então não tem essa coisa de hoje eu sou de Cristo, agora estou à vontade. Quem está em Cristo, nova natureza tem. Amém? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então tudo se faz novo na nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não deixa o diabo te enganar, não. Está tudo certo. Não é? Os nossos jovens aí, meu pai ora por mim, meu pai e minha mãe vai na igreja, meu pai isso, meu pai aquilo. Eles oram, vão na igreja, vão para o céu. E que eles possam te encontrar lá. Porque salvação é individual. Individual. Pais, orem pelos seus filhos. Não os abandone aí ao bel prazer. E eu vou dizer uma coisa para você. Vigia, não acredita em tudo que ele fala. Vai testemunhar, vai fazer. Não, mas eu confio plenamente no meu filho. Isso é uma grande falha sua, sinto muito te dizer. Confie mesmo. Eu sempre confiei nos meus filhos, mas eu sempre conferi o que eles falavam. Não é? Porque, amados, nossa luta não é contra o nosso filho. Nossa luta é contra o diabo, que muitas vezes engana eles.
Não é? E eu não posso permitir isso. Eu sou o cuidador e o zelador da vida deles. Não é? Então Deus te deu os filhos para criar uma dignidade em você, mas a obrigação de vigiar e de controlar é dos pais. Deus não vai assumir isso aí, não. Deus vai cobrar isso daí de mim e de você. Não é? Então, vigia sempre, esteja com ele. Eu fui aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Dá uma conferidinha. Não é? Isso aí faz parte, é necessário e também você vai ficar mais tranquilo. Mas confiar cegamente no teu filho você não pode. Primeiro que ele não tem condições psicológicas, emocionais, não é? Para que você estabeleça plena confiança nele. Ainda não. Tá? Então você vai continuar sempre vigiando. Estou falando confiança no sentido assim, ó, você deixa lá, tudo que ele faz está certinho, está tudo bem, não é? Pergunta, respondeu, para mim está bom, é o que ele falar, está falado. Não funciona assim. Porém, quem cuida da tua casa é você, quem dirige, vai dirigir tua casa, cuidar dos seus filhos é você. A igreja só instrui. Nós vamos orar agora. Amém? E eu quero fazer essa oração com você assim, olha. Uma oração simples, né? Nosso tempo aí vazou, mas uma oração eficaz. Você vai falar com Deus. Você vai pedir a Deus para firmar os teus pés, fortalecer os teus joelhos desconjuntados e te dar mãos santas para que você possa levantar ao Senhor. Você vai pedir a Deus para coordenar os teus pensamentos, coordenar a tua vida, te ajudar, né? Para que Satanás não venha te enganar. Não subestime o diabo. Ele sabe destruir. Jesus Cristo falou, ó, ele é morte, ele é roubo e ele é destruição. Eu acho que isso daí está bem provado aí, o que ele está fazendo. Então, peça ao Senhor, ore, vigie, e você vai aí alcançar as bênçãos de Deus, porque esse também é o nosso plano, não é? Nós queremos fazer parte aí da salvação das coisas de Deus. Então nós vamos buscar o melhor para a nossa vida. Não somos perfeitos, mas buscamos o aperfeiçoamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso e glorioso de Cristo Jesus, Senhor Deus, cada dia mais que nós estamos aprendendo na Tua Palavra, Senhor, ó Deus, lendo, Senhor, e estudando sobre santificação, mas nós sentimos a necessidade, meu Pai amado, de buscarmos mais a Ti, Senhor Deus, aleluia, pedindo a Ti a Tua graça para que possamos vigiar, Senhor Deus, em todos os sentidos, amar a Ti, Senhor Deus, de todo o corpo, alma e espírito, meu Pai. Esta é a grande necessidade do ser humano, meu Deus querido. Nos ajuda, Senhor, a vigiarmos a nossa natureza humana, a controlarmos os nossos impulsos, ó Deus, a vigiarmos os nossos pensamentos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós queremos o crescimento, nós queremos a paz, a santificação. Sabemos que isso é um processo na nossa vida, por isso nós oramos a Ti agora, meu Pai. Toda a imundície tira da nossa vida, toda lascívia, contenda, prostituição, tudo aquilo, Senhor, que está relacionado, Senhor Deus, à destruição. Em nome de Jesus, afasta da Tua igreja, afasta do Teu povo, afasta de nós a contenda, afasta de nós a divisão. Meu Deus querido, e que possamos cada dia mais conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, que possamos nos aproximar mais de Ti pela Tua palavra, que possamos fortalecer-nos a cada dia, Senhor Deus, porque se aproxima o dia da Tua volta, do arrebatamento da igreja, e nós queremos fazer parte desta história maravilhosa, meu Pai amado. Somos a igreja que subirá pelo sangue do Cordeiro, meu Deus querido, em nome de Cristo Jesus. Senhor, guarda o Teu povo, os Teus filhos, os nossos jovens, nossos filhos, ó Pai querido, aleluia. Senhor, repreende Satanás, repreende, Senhor Deus, todas as astutas ciladas do diabo, que muitas vezes acaba enganando, Senhor Deus, a cada um de nós, pela astúcia, Senhor Deus, mas em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, aleluia, pela cobertura espiritual, Senhor Deus, que tem nos dado, pelo revestimento, Senhor Pai, aleluia. Senhor, nós declaramos Satanás lançado por terra, fora da nossa casa, da nossa vida,
fora da família, fora da igreja, em nome de Jesus, ó Pai amado. Senhor, como está escrito na tua palavra, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Por isso, meu Pai, eu creio que a tua palavra hoje trouxe mais uma porção, Senhor, da santificação, Senhor, ó Pai amado, da lavagem, da limpeza espiritual. E hoje nós possamos cingir os nossos lombos com a verdade, meu Pai querido, aleluia, e nos fortalecermos em Ti, no nome poderoso de Cristo Jesus. Guarda teu povo, tua igreja, abastecendo, agraciando, fortalecendo, iluminando, direcionando, meu Pai amado, aleluia, e nos conduzindo em vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.